Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar. Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? De boa? Conseguiu acordar direito? E mostrei. Vamos lá. A gente vai ler Marcos 11, tá, galera? Marcos 11. O que você tá arrumando, meu amigo? Ai, Estão Marcos as coisas. tá dando algum barulho, muita interferência. Ativar o som. Beleza. Então vamos lá, galera. Marcos 11, versículo 1. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando de Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou dois discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os dois discípulos levassem o animal. Então eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus olhou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Olha isso aqui é importante, hein? Versículo 13, tá? Vou repetir. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Ou seja, não estava na hora ali de colher, né? Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e o mestre da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. Ou seja, Jesus aqui
Ele chegou, né, no templo e começou a expulsar todo mundo que vendia alguma coisa ali, comprava e vendia, né, alguma coisa naquele lugar. Por quê? Porque era um lugar sagrado e o povo estava transformando ali, igual que está falando, ó, no esconderijo de ladrões. Ou seja, eles pegavam um lugar sagrado e começavam a vender e comprar nesse local, né? Versículo 19. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se ao mar. Se não duvidarem do seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Olha só isso. Jesus está falando ali, né, novamente, da fé das pessoas. Não sei se vocês já perceberam isso, mas Jesus falou várias e várias e várias e várias vezes. O que que Jesus quer que a gente tenha? Jesus quer que a gente tenha fé. Porque a fé move montanhas. É o que ele está dizendo, ó. Se você dizer para o monte, ô monte, levante-se e jogue-se ao mar. E se não duvidarem do seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disser, isso será feito. Você tem coragem de chegar num monte e falar com ele para ele ir para o mar? Provavelmente não, né? Então significa que a sua fé está fraca. E eu também eu não tenho essa fé enorme, né, de chegar no monte e pedir para esse monte sair ir para o mar. É uma coisa que a gente foi ensinado desde criança que é impossível de acontecer. E por a gente ter ser ensinado assim desde criança que as coisas, isso não acontece, por exemplo, de um monte sair andando, de um cego voltar a enxergar, de um paralítico voltar a andar, a gente é ensinado desde cedo, desde criança, que isso não acontece. Então isso já está dentro da nossa mente. Não, isso aqui não pode acontecer. Um cego voltar a enxergar? Uai, isso aí não existe, não. Eu fiz a cirurgia, né, no olho, por isso que eu estou usando esse óculos aqui. E aí a cirurgia, ela é meio que como se fosse um milagre, né? Porque desde criança eu sou ensinado a quê? Ó, você começou a usar óculos, você vai usar isso aí pro resto da sua vida. E quando eu contei, igual eu tava contando isso para um amigo anteontem, que a gente se encontrou na academia e tal. E eu falei com ele, não, mano, tem que ficar usando esse óculos aqui e tal, porque eu fiz a cirurgia. Ele falou, mas você fez cirurgia de quê? Não, senhor, eu fiz cirurgia no olho para parar de usar óculos e tal. Eu, sério, existe isso? Existe, ó, e tal, não sei o quê. E como é que funciona? Não, quanto que dura a cirurgia? Não, 10 minutos. Falei, o quê? 10 minutos dura essa cirurgia? Ou seja, a pessoa desacreditou, tipo assim, a pessoa, uai, não sabia que existia isso não, tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele nunca recebeu essa informação, que havia uma saída, havia uma cura para quem precisa usar óculos. Então, hoje, qual que é a sua crença? O que que você acredita que não pode acontecer? Você acredita que um cego pode voltar a enxergar? Quem que acredita? Vocês acreditam? Beleza. Quem que acredita aqui, por exemplo, que um paralítico pode voltar a andar? Pois é. A Gabriela passou por um milagre parecido também, né? A gente sofreu um acidente de moto e ela quebrou 9 partes da tíbia. E ela perdeu 12 centímetros de osso. Olha só pra você ver. Vocês acham que seria possível ela voltar a andar? Não seria.
Talvez a gente teria até morrido nesse dia. Eu tava com ela, né? Que a gente sofreu acidente e tal. A gente foi lançado a, sei lá, uns 5 metros de distância e a moto deu PT, ficou toda destruída, enfim. Então, assim, foi um milagre que aconteceu na nossa vida. E quanto mais milagres vão acontecendo na nossa vida, mais a gente começa a acreditar, mais a gente começa a ver que Deus consegue fazer o que Ele quiser na nossa vida. E é tão interessante que os milagres, para eles acontecerem, sua vida tem que ter algum problema. Por quê? Eu não faria cirurgia, cirurgia refrativa no olho, se eu não tivesse que usar óculos, por exemplo. Se minha visão fosse perfeita, eu não ia precisar de viver esse milagre. Se a Gabi não tivesse sofrido um acidente, ela não teria que, né, ter recebido esse milagre de voltar a andar. Ela ficou vários e vários meses ali sem conseguir andar. Então, assim, o que que eu falo para vocês? Os milagres acontecem, mas ele acontece na vida daquele que está precisando, na vida daquele que pede, entende? Então, Jesus está afirmando aqui, ó, versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Ou seja, quando vocês orarem, vocês não podem ficar falando assim, oh Deus, essa bênção, me dá esse milagre, por favor. Não. Você vai falar o seguinte: ó Deus, muito obrigado pela cura, porque você já recebeu aquilo. Eu sei que às vezes não faz muito sentido, porque você ainda não recebeu, mas se você acredita que você vai receber aquilo ali, você já recebeu. O tempo, né, espiritual, ele é diferente do tempo. O Cronos, ele é diferente do Kairos. Para quem não sabe, o nosso tempo, né, que passa no relógio é o tempo Cronos. Mas a gente tem que entender que existe o Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo espiritual. E esse tempo, tudo já aconteceu. Então, se você está precisando de um milagre e você acredita nesse milagre e você pede, você já recebeu. No Kairos já aconteceu. Só está faltando acontecer o quê? No Cronos, que é o nosso tempo atual. Então, creiam. Quando vocês for orar, não ora por orar, não. Já crendo naquele milagre. E assim tudo lhe será dado. Vocês podem ver aqui, ó. Jesus só falou, ele nem chegou a orar, ele só falou assim, com a figueira. É que ele falou com a Ela figueira. nunca mais vai dar fruto para ninguém comer. Isso, ele amaldiçoou ali a figueira. Aqui, ó, quer ver? Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Falou isso. O que aconteceu? A figueira foi lá e secou todinha. Olha que loucura. Ou seja, ele nem precisou de fazer uma oração longa, não. Ele só precisou de ter fé e falar, ó, se nunca mais vai dar fruto. Pronto, acabou. Entende? E aqui ele complementa, versículo 25. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Ou seja, não adianta nada você pedir para Deus se você está com o seu coração duro, seu coração não perdoou o próximo. Então, se uma pessoa te ofendeu e você não perdoou, não adianta, amigo. Você pode pedir o que for, Deus não vai te dar, porque você está com o coração o quê? Sujo, coração, né, magoado. Então, antes de você pedir, você tem que perdoar aquele que te ofende. E aí sim você vai conseguir aquilo ali, aquele milagre que você precisa. 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. 27. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam:
Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se disseram que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós, eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Então ali os mestres da lei, né, os fariseus ali, e os líderes dos judeus, eles estavam, né, bolados com Jesus já. Perguntaram com que autoridade ele estava fazendo isso. Só que Jesus era muito sábio. Sabe o que ele fazia muito? E que eu acho que todo mundo deveria fazer? Quando ele recebia uma pergunta, ele gostava de fazer o quê? Outra pergunta. Então, ele redirecionava a pergunta. Então, perguntava para ele, com que autoridade você faz isso? E aí ele foi lá e perguntou, com que autoridade vocês acham que João Batista batizava? Ou seja, ele voltava a pergunta para a pessoa. Então, isso mostra o quê? Essa habilidade de fazer pergunta. Isso mostra sabedoria. Muitas das vezes a gente é afobado, a gente quer responder tudo na ponta da língua. Mas a pessoa sábia de verdade, ela pensa: será que eu devo responder de uma vez? Será que eu não devo provocar? Será que eu não devo fazer uma outra pergunta? Porque a pergunta seca ali, ela pode te fazer mal. Porque se Jesus falasse ali a autoridade dele, talvez eles duvidassem. Mas quando você faz a pergunta, a pessoa para e reflete, entende? Então, que a gente tenha essa sabedoria de sempre fazer pergunta. Mesmo se a pessoa não tenha feito a pergunta para a gente, vai lá e faz uma pergunta para ela. Sempre que você tiver uma dúvida. Por quê? Dúvida significa sabedoria. Significa o quê? Que você quer aprender. Uma pessoa sábia nunca pensa que ela já aprendeu tudo. Ela sempre pensa o quê? Que eu ainda tem alguma coisa para aprender. Então ela faz pergunta o dia inteiro. Entende? Então, é isso, né? Marcos 11, palavra abençoada de hoje, né? Vou pedir para vocês, galera, ligarem as câmeras. Alguém tem algum comentário sobre esse capítulo de hoje? Alguma coisa para comentar? Alguma bênção que está vivendo? Alguma, alguma coisa para contar para a gente? Pedir para todo mundo ativar a câmera aqui. Daqui a pouco a gente vai tirar o print, tá, galera? Então, quem não ativar a câmera não vai sair no print, tá? Deixa eu ver aqui o que tá falando. Eu creio no Deus de promessas. Eu sou duas vezes prova viva disso. A fé move montanhas. Eu vivo um milagre. Fabiano tá falando, minha sogra. Uhum. Tá vendo? Que top. Muito bom, muito bom. Tem a questão do perdão também, que aqui no capítulo está falando que a gente deve perdoar os que nos ofenderam, os que fizeram mal a gente. O que acontece? Quando a gente acidentou, por muito tempo eu não entendi por que meu tratamento não estava dando certo. Porque, para quem não sabe, eu precisei fazer tratamento 2 vezes. Da perna, coloquei a gaiola 2 vezes. E aí eu não entendi por que que não estava dando certo. Eu fiz 12 cirurgias, tive que fazer vários procedimentos. E aí, até que você falou comigo, né, a respeito de uma coisa que depois que eu analisei, né, por dentro ali, entendi que eu não tinha feito, as coisas começaram a dar certo. Foi perdoar o rapaz que bateu na gente. Eu tinha uma mágoa muito grande no meu coração. Eu nunca tinha visto ele, o rosto dele. Porém, eu tinha uma raiva, sabe, dentro de mim. Eu não entendia por que que ele tinha feito aquilo, por que que ele tinha batido o carro na gente, sendo que a gente estava certo e tudo mais. E ele, tipo assim, quando bateu, não se preocupou, simplesmente sumiu do mapa, né? Não se preocupou, não. E isso ficava por muito tempo dentro de mim, assim, porque se fosse eu, se eu tivesse batido em alguém, eu ia dar um mundo para a pessoa. Eu fiz errado, então eu vou cuidar da pessoa até o último minuto ali, enquanto ela estiver precisando, eu vou estar ajudando. E ele não fez isso comigo. Então eu queria isso e criei um certo
ódio, eu falo ódio mesmo dentro de mim quanto a ele. Depois que eu pedi perdão para Deus e falei com Deus que eu perdoava ele, que eu liberava perdão para ele, meu tratamento começou a dar certo. Tudo começou a fluir, eu comecei a andar normal, sem sentir dor. Meu osso cresceu normal, né, amor? Tudo Sim. começou a dar certo. E aí eu entendi que eu liberei o perdão para ele, às vezes ele estava até travado para poder fazer algumas coisas também na vida, né? E é claro que ele não, ele tem culpa entre partes, né? Porque ele também não esperava bater na gente da forma que como tudo aconteceu. Então ele não fez por querer. Então, quando eu liberei o perdão, tudo para mim começou a dar certo, as bênçãos, né, que Deus tinha para minha vida começou a dar certo ali, começou a serem liberadas para mim, né, para a gente, assim. Então é muito importante isso, gente. A gente, nem que seja uma ofensa pequena, a gente fica com aquele orgulho dentro da gente, aquele, ah, não, quero conversar com fulano, porque o fulano falou isso comigo. Libera, libera, porque Deus vai te ajudar ali, Deus vai te surpreender, entendeu? E é isso, que Deus nos perdoa o tempo inteiro. Tudo que a gente peca, a gente erra com ele o tempo inteiro. Por que que a gente, um ser humano falha e a gente não consegue perdoar o outro? Entendeu? Então, que a gente possa analisar isso, possa entender essas coisas que Deus quer falar com a gente por meio desse capítulo aqui, desses versículos, e que a gente tenha sabedoria de entender. É isso. Algum comentário, galera? Mais alguma coisa que vocês querem compartilhar com a gente? Não? Então, beleza. Vamos fazer oração? Ô, Amanda, você faz pra gente a oração? Ah, é, a voz dela tá. Esqueci. Ontem ela tinha falado comigo. Então, quem se dispõe a fazer oração pra gente? Galera, levanta a mão assim, ó. Vamos ver. Tem que escolher, né? Se é complicado, hein, gente? Todo dia tem que ficar escolhendo a dedo. Vamos lá. Ô, Laura, você faz pra gente a oração? Não, não tô ouvindo. Tá ouvindo? Aí, Ah, é por isso. Agora deu. Vou fazer. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por Senhor ter abençoado todo mundo que acordou cedo para alimentar do teu espírito, né? Que a melhor refeição, a primeira e a melhor refeição do dia seria ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando o dia de cada um, que possamos estar sempre alinhados com teu espírito, que a gente possa andar sempre no teu caminho, que a palavra que a gente receber aqui de manhã que seja espelho para que a gente possa levar mais de ti para mais pessoas. Então, que o Senhor possa ir fazer uma limpeza no nosso corpo, né, para que a gente possa ser luz por onde a gente passar e as pessoas enxerguem o teu espírito na gente e possa chegar mais a ti. Então, que o Senhor possa estar abençoando o dia de cada um no trabalho, que o Senhor possa estar limpando o coração, né, limpando as mágoas, né, liberando o perdão no coração da gente, porque muitas vezes a gente não entende é, por que, por que a gente está passando por aquilo e tal, e aí quando a gente consegue liberar o perdão, as coisas começam a fluir. Então, que o Senhor possa vir abençoar o dia de cada uma. Amém. amém, Amém. amém, amém, amém. Muito bom. Bora tirar o print, galera? Já tem gente malhando ali, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tirar o Que print. vergonha. Vamos lá, galera. Peraí, que deu. Aí, beleza. Vamos lá, galera. Três. Foi? Foi ou não foi? Foi. Todo mundo com sorrisão no rosto. Três, dois, um. Boa. Mais um, só para garantir. Três, dois, um. Boa, galera. Que hoje seja um dia excepcional e que Deus abençoe a vida de cada um. Tá bom? Bora viver agora, bora fazer um exercício. Não vale voltar para a cama, tá? Não vale voltar para debaixo das cobertas.
Vamos para cima, vamos fazer um exercício, vamos trabalhar, vamos ler mais um pouquinho da Bíblia. E é isso. Fechou? Tamo junto, todo mundo abençoado. Valeu, galera. Tamo junto. Ah, quem não mandou o nome lá no chat, manda lá para nós. Agora que eu lembrei. Vamos lá. Algumas pessoas já mandaram aqui. Beleza, beleza, beleza. Cadê, cadê? Agora todo mundo foi. Boa. Manda lá agora no grupo. Mandou no grupo. Já era.